Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os equipamentos que eu uso e como eu ando pensando em fazer algumas trocas que eu acredito que vão me ajudar muito no trabalho no dia a dia, reduzindo alguns equipamentos, alterando alguns softwares para poder ter um pouco mais de conforto e gastar menos dinheiro. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, a questão é a seguinte: atualmente eu ainda uso o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M1 Pro para fazer as edições do vídeo aqui do canal. As minhas edições são super simples, são vídeos divididos em 3 ou 4 partes, às vezes um pouquinho mais por conta de algum corte diferente, mas geralmente eles são bem simples. E o que que acontece? Quando eu comprei esse computador, já tem aí, vai fazer 1 ano e meio, tá? Eu estava em outra versão do Final Cut e outra versão do próprio sistema operacional da Apple. E aí, normalmente eu editava um vídeo de 10 minutos em 7 minutos, 8 minutos, estourando. Os meus vídeos são simples, mas os arquivos são pesados, são arquivos em 4K 30 frames. Não é o mais pesado, tá longe disso, mas não é um arquivo leve, tá? O que está começando a acontecer que eu reparei nos últimos dias? Depois das últimas atualizações, na verdade, do conjunto, vamos chamar de atualizações desde a compra, esse computador, ele passou, ontem eu fiz até o teste no cronômetro, ele editou um vídeo de 10 minutos renderizou, né, e gerou o arquivo final em 14 minutos, tá? Então, assim, tá demorando, mais de 40% a mais, com certeza, né? Tem que fazer as contas, sou de humanas, mas pensa, era 7 para 10, tá? 7, 8 no máximo. Agora tá 10 minutos em 14. Então até bem mais do que isso, tá? Bem mais. Até 1 para 1 eu tava ali tranquilo até, tá bom, tá rápido, mas ontem, por exemplo, eu passei o dia editando vídeo, porque eu vou viajar e eu preciso deixar muita coisa pronta. Eu ia devolver equipamento para a Samsung e tinha que deixar um monte de vídeo gravado e pronto. E aí, o tempo fica complicado, o tempo começa a apertar. Aí o que que eu fiz? Eu falei, pô, vou experimentar aqui novamente, né, o LumaFusion. Aí fiz a edição no LumaFusion e o que que aconteceu? O tempo de edição foi muito absurdamente, ridiculamente mais rápido, tá? Claro que é um software mais limitado, mas os meus vídeos são simples. O que eu preciso é que ele faça os cortes, que ele faça as transições simples, que ele coloque lá o logo do site e acabou, né, gente? Não tem muito segredo, tá? E isso ele faz. É o melhor? Comparado com o Final Cut, não chega nem perto, mas o que eu comecei a pensar, né? Veja aqui, por exemplo, no iPad eu tenho o LumaFusion também. No celular, tanto no Android quanto no iPhone, eu também tenho o LumaFusion. Então hoje eu começo a pensar, olha aqui, o LumaFusion tá bonitinho aqui também. Então eu começo a pensar se não vale a pena abrir mão de ter todos os recursos que muitas vezes eu acabo não utilizando, porque não me interessa, eu quero contar a história, eu quero explicar alguma coisa para vocês de forma simples. O meu foco não é ter uma edição sofisticada, nem nada cheio de coisa, entendeu? Então, será que não vale a pena trabalhar num software que é mais barato, mais leve e roda em todos os meus dispositivos, seja o Mac, seja o iPad, ou seja um celular com Android ou o celular com iOS? Será que não vale mais a pena ter gastar meu tempo, né, aprendendo a extrair o máximo desse software, por mais que ele seja mais simples, extrair o máximo para chegar o mais longe possível nele, dentro do que ele consegue me oferecer, mesmo que seja menos, mesmo que seja mais difícil, mas ter esse esforço para poder editar em qualquer lugar, não ficar preso ao Mac ou a um iPad top de linha, e no caso do Final Cut, eu posso aqui editar com chip M2 tranquilo, só que eu vou ter que pagar uma mensalidade, o LumaFusion não. Então eu começo a pensar se não vale a pena deixar de ter, né, quer dizer, não vou nem abraçar esse custo, né, do Final Cut no iPad e começar a editar com o LumaFusion, que eu posso editar em qualquer lugar.
de forma simples, tranquila, sem nenhum grande problema. E claro, vou fazer o teste também com o DaVinci Resolve para ver como é que ele está atuando, como é que ele está se comportando, principalmente no iPad, né? Para ver se ele está com uns requisitos muito pesados para fazer uns vídeos simples ou não. Mas ainda assim eu não teria o Android para editar quando eu quisesse, né? Então, assim, no final das contas, o LumaFusion acaba sendo uma ótima, né, solução, porque simplesmente eu posso editar em qualquer lugar. Esse é o ponto. Então consigo editar num celular com Android, ou num tablet, ou no computador, como se estivesse em qualquer lugar, né? Como se eu estivesse em qualquer um deles. Então, estou começando a pensar muito mais seriamente, porque sair de 1 para 1 para daqui a pouco 1,5 para 1, 2 para 1, começa a ficar complicado, começa a ficar mais pesado. E é aquela história, né? Já já eu tenho que comprar uma outra máquina, porque eu estou gastando muito tempo renderizando, e tempo é dinheiro, né, gente? Tempo é um negócio complicado, por isso que eu gosto de gastar o mínimo do tempo possível renderizando, fazendo esse tipo de tarefa, para poder sobrar tempo para trabalhar e buscar dinheiro, que é o que interessa, né? E então é isso, né, gente? Agora a ideia de repente, começar. Eu vou estudar um pouquinho mais com calma, mas estudar um pouquinho mais LumaFusion, me dedicar um pouquinho mais à edição nele, para não ficar tão dependente de máquinas potentes o suficiente para rodar o Final Cut com folga. Só um detalhe interessante, antes que alguém comente: poxa, mas eu tenho um Air com chip M1 e consigo editar, e os seus vídeos são simples e tal. Antes que tenha esse tipo de comentário, cada um tem sua opinião, ok, tranquilo, mas só colocar mais um detalhe. Quando eu edito no Final Cut, gente, eu coloco um recurso que ele faz um cancelamento de ruído, e ele coloca o foco somente na minha voz. Quando eu não uso esse recurso, a edição vai muito mais rápido, tudo acontece de uma forma mais tranquila. Quando eu uso esse recurso, o computador tem um esforço bem razoável a mais, tá? Tanto que eu precisei trocar de computador quando eu comecei a usar ele no M1 com 8 de RAM. Tá? Então, assim, no Air M1, né? Então, é um negócio que pesa, mas que eu preciso usar, porque eu não gravo em estúdio, eu gravo numa varanda, gente. Então, eu preciso, às vezes, cortar algum som ambiente de vizinho, de cachorro, de rua, sei lá do que for, né? Passarinho. Então, eu tenho que fazer esses cortes, e isso pesa muito no software. Então, mesmo sendo uma edição simples, como o arquivo é 4K30, é um arquivo pesado, não é 60, que seria mais ainda, é 30, mas já é pesado. E ainda eu acrescento esse peso aí nesse molho, o negócio fica mais complicado mesmo, tá bom? Então é isso, mas assim, a ideia desse vídeo era mais mostrar que meu ponto de vista hoje está mudando com o tempo. Pode ser que amanhã eu mude de ideia e, sei lá, o DaVinci Resolve resolveu o meu problema. Mas hoje eu estou com a intenção de migrar para essas soluções, né, do LumaFusion, para poder editar em qualquer lugar e não ficar tão dependente de máquinas super potentes, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.